Perseverança, uma palavra muito usada na Bíblia. E por que ela é tão usada pelo próprio Deus em relação à nossa vida? Deus sabe que nós, seres humanos, por causa do pecado, temos a tendência de desistir fácil das coisas que nós começamos a fazer, principalmente aquilo que diz respeito à fé. A fé é você marchar, você andar em um rumo a algo que de repente você não está sentindo, você não está vendo, você não está palpando, mas você crê, há uma convicção. E há uma tendência, por outro lado, de todo ser humano normal, de desistir fácil das coisas. Por isso que a Bíblia diz que o fim das coisas é mais importante do que o começo delas. É no final de tudo que a gente pode concluir a vida e dizer, deu certo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando no final da sua vida, do seu ministério, da sua carreira, é quando ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da vida está esperando por mim. É quando Paulo realmente tem certeza que não corre mais o risco de desistir, de alguma coisa dar errado. Ele realmente passou por tudo que tinha que passar e agora tinha certeza de que tinha dado certo. Ele dizia, a minha vida é como a vida de um atleta que anda correndo o tempo todo, se abstendo de coisas e treinando para, enfim, conseguir uma coroa. Só que a diferença é que eu busco uma coroa eterna, uma coroa que não é corruptível, de maneira que eu corro não como uma coisa incerta. E assim subjugo meu corpo e reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu não venha a ser reprovado. Eu quero falar aqui nesse vídeo sobre perseverança. A perseverança é uma das virtudes que um cristão pode ter. E uma vez segurando isso, uma vez desfrutando e desenvolvendo isso, ele irá dar certo sem sombra de dúvidas. O próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, vai nos motivar a sermos perseverantes. Quando Jesus vai dar aquele sermão a respeito dos fins dos tempos, porque os discípulos arrancaram de Jesus esse sermão, eles perguntaram, Senhor, qual é o tempo em que o Senhor vai virá restaurar as coisas? Qual o sinal, os sinais dos últimos tempos? Aí Jesus começa falando no capítulo 24 de Mateus, quando a gente chega no versículo 13, ele diz, depois que ele realmente traz aí um panorâmico de tudo que vai acontecer no final dos tempos, ele diz, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a perseverança até o fim é o que vai definir a nossa salvação em Cristo Jesus. Alguns falam que uma vez que você é salvo para sempre, uma vez que você deu a mão de fé, uma vez que você decidiu a vida por Jesus, você já não corre mais o risco de perder a salvação. Isso não é verdade. Vai para Hebreus capítulo 6 e lá fala de pessoas que provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, receberam o Espírito Santo, caíram da fé. O apóstolo Paulo fala sobre aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, se é que já não tenha caído. É possível que o homem se apostate da fé, ele se separe da fé, abandone a fé. Por causa disso o Senhor Jesus fala, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Começar uma vida com Jesus não é tão difícil. Quando nós recebemos a revelação de que Ele é o único suficiente Salvador, não é tão difícil. O desafio é perseverar. Jesus fala que Ele é a porta, mas Ele também diz que é o caminho. Então a porta é um evento que você passa rápido, mas o caminho é processual. Você precisa de um tempo para andar no caminho. E o caminho em relação a Jesus é um caminho que não tem fim. Começa agora e termina na eternidade, ou melhor, não termina. A gente dá continuidade nesse caminho do Senhor na eternidade com Deus. Portanto, Jesus, sabendo das lutas, das perseguições, dos desafios que todo cristão passaria, principalmente no final dos tempos, e essa palavra é coerente para o tempo de hoje, nós estamos no século 21, estamos no fim de todas as coisas. Essa palavra é muito coerente para você e para mim. Por quê? Porque se existe uma geração que está vivenciando o cumprimento das profecias dos últimos dias, somos nós. Então Jesus fala que no final dos tempos iríamos passar por coisas terríveis. E ele disse, olha, esse tempo vai ser tão terrível que eu vou ter que abreviar o tempo. Se o Pai não abreviasse o tempo, meus escolhidos escapariam. Então, nós estamos vivendo realmente um tempo de grandes desafios da fé. E o Senhor Jesus fala que para que possamos realmente ter uma conclusão em respaldo diante de Deus, para subirmos no arrebatamento, é necessário perseverar até o fim. Eu quero falar três aspectos necessários que nós cristãos precisamos assumir para perseverarmos. Primeira coisa que eu quero te dizer em relação à perseverança, que o próprio Jesus está falando é perseverar
crendo em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E quando eu falo isso, algumas pessoas de repente possam olhar e, puxa, isso é tão simples, continuar crendo em Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas eu te digo que não é não. Tem pessoas que entregam a vida para Jesus e ao longo da caminhada começam a ouvir outras vozes. Começam a entrar nas práticas, por exemplo, do judaísmo, guardar o sábado, entrar na questão dos alimentos e começam a buscar práticas judaizantes e adicionar isso para a sua fé salvífica. De maneira que quando elas não estão praticando essas coisas, elas têm dúvida se elas são salvas verdadeiramente. Ou seja, estão caindo da graça. O apóstolo Paulo fala sobre isso, por exemplo, em Gálatas, capítulo 3, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que uma vez entregaram a vida para Jesus, que começaram no Espírito e voltaram a praticar as obras judaicas, caíram do Espírito, caíram da graça e voltaram para as obras da carne, ou seja, começaram a conquistar a salvação por meio de obras, por meio da lei. E a Bíblia diz que pela lei ninguém é salvo, pelo contrário, quando eu me submeto às obras da lei, quando eu tento praticar a lei, com o propósito de ser salvo, no máximo eu adquiro para a minha vida a maldição. Porque foi isso que Jesus fez. Quando Jesus foi cumprir a lei, ele disse que ninguém cumpre a lei. Ele diz, eu vim cumprir a lei. Só ele cumpre a lei porque ele é perfeito. Quando ele foi cumprir a lei na cruz, sabe o que aconteceu? Ele se fez maldito. Ele foi maldito por nossas vidas. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, toda a maldição que estava sobre mim repousa sobre os ombros de Jesus. Mas quando eu decido viver a lei, então a maldição que a lei impõe sobre todos aqueles que quebram o mandamento, e todos nós quebramos os mandamentos. Não há ninguém nessa terra que conseguiu viver os 10 mandamentos. Nem o próprio Moisés, que escreveu os 10 mandamentos, nenhum consegue viver os 10 mandamentos. Só um conseguiu viver, que é Cristo Jesus. Quando eu decido viver algumas coisas da lei, a Bíblia diz que eu tenho que viver toda ela, e ninguém consegue viver toda a lei. Portanto, eu me faço um maldito, caio da graça. E isso tem acontecido principalmente no século XXI. Pessoas com práticas judaizantes, pessoas com práticas de outras seitas, adicionando ao cristianismo coisas que têm aparência de santidade, mas que na verdade começam a tirar Jesus do centro. E aí você se pega tentando ser salvo pelas obras, e aí você começou no Espírito e está terminando na carne. Então esse é um grande desafio, continuar vivendo o evangelho puro e simples. O evangelho é puro e simples, é Jesus no centro. É eu reconhecer que não consigo por mim mesmo conquistar a santidade, conquistar a salvação e me manter dependente da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. Diz que não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O próprio Jesus, João 14,6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então quando Jesus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo, é aquele que perseverar crendo em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Segundo aspecto da perseverança que eu quero citar aqui e colocar, perseverarmos no caminho estabelecido pelo próprio Jesus. No capítulo 13, versículo 15 de João, Jesus vai dizer, eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. O Senhor Jesus estabeleceu um caminho, um padrão de vida para que você e eu pudéssemos seguir, e nós precisamos seguir, senão a gente também cai da graça. O Senhor Jesus, no capítulo 5, versículo 48 de Mateus, ele diz, olhem para o Pai, sede vós, pois perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. João fala na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Pedro vai dizer em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês santos em todo o vosso procedimento, em toda maneira de viver. Há um caminho estabelecido por Jesus. Neste caminho ele vai nos ensinar a perdoar como ele perdoou. Eu sei que de repente pessoas que estão me assistindo neste momento têm dificuldade de perdoar. Elas usam jargões do mundo dizendo, só quem perdoa é Deus. Eu vou perdoar, eu fico no prejuízo e a pessoa fica livre. Não é? Então o inimigo trabalha a alma das pessoas para que elas não venham liberar perdão. Mas Jesus nos perdoou quando ele estava na cruz do Calvário. A palavra que ele libera, porque a Bíblia diz que ele foi como ovelha muda ao matador. Quando ele abre a boca para falar, é para dizer, Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Jesus vai dizer que devemos perdoar não somente os nossos amigos, até os inimigos devemos perdoar. Então, esse é um dos caminhos que o Senhor estabeleceu. Vamos perdoar. Perdoe a pessoa que te ofendeu, perdoa aquela pessoa que te marcou na tua infância, perdoa a pessoa que te traiu, seja namorado, esposo, esposa ou sócio, enfim, perdoe. Isso vai aliviar a tua própria vida. Isso vai te ajudar a continuar no caminho que Jesus ensinou. O Senhor nos ensina a amar a todos, a orar por todos, a cuidar de todos, a servir a todos, sem acepção de pessoas. Alguns caminhos que o Senhor, algumas coisas do caminho que o Senhor Jesus estabeleceu, e nós precisamos continuar firmes nisso. Tem gente que levanta a bandeira da fé, eu sou firme em Cristo Jesus, eu sou cristão, mas ninguém mexe comigo, porque se mexer comigo já viu, eu vou buscar meus direitos. Quando na verdade a Bíblia diz, se alguém bater na tua face, dele também há outra. Caminho que o Senhor Jesus estabeleceu e que no século XXI nós cristãos temos dificuldades de colocar em prática. E em relação ao casamento, o Senhor Jesus fala sobre o perdão, sobre não se divorciar por motivos que não seja, por exemplo, traição, e mesmo assim o Senhor Jesus vai trabalhar o perdão. E as pessoas estão aí, usando uma placa na sua fronte dizendo que é crente, dizendo que é cristão, mas estão aí na terceira, quarta esposa, no terceiro, quarto casamento, e por motivos bobos. Eu vou te dizer, se você realmente está vivendo esse estilo de vida, você caiu do caminho, você não está perseverando até o fim. Eu quero motivar você a perseverar em tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. O terceiro aspecto da perseverança que eu quero dizer aqui, o próprio Jesus vai concluir no versículo 14 de Mateus 24, quando ele diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. O Senhor Jesus espera que aqueles que estão perseverando até o fim, esses sejam os mesmos que estejam comunicando o evangelho até o fim, para que a boa nova chegue ao mundo, para que a boa nova possa realmente chegar às últimas pessoas da terra. Ele conta com você e conta comigo. Vamos perseverar comunicando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que isso é um mandamento do Senhor para todo cristão. Marcos 16, o Senhor vai dizer, não é aquele que crê e for batizado, antes ele vai dizer, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. No capítulo 28, versículo 18 de Mateus, o Senhor Jesus vai dizer, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer, se eu não anuncio o evangelho, ai de mim se não anunciar o evangelho, porque me está imposta essa obrigação. 1 Coríntios 9:16. Então, o Senhor espera que cada um de nós venhamos proclamar as verdades do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não foi por isso que o Senhor Jesus nos batizou com o Espírito Santo, nos derramou o Espírito Santo. Atos 1:8 diz, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês vão viver um estilo de vida testemunhando, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vamos perseverar nesses três aspectos e nós estaremos, sem sombra de dúvidas, prontos para o arrebatamento. Crendo em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, vivenciando o caminho, vivendo em obediência. Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, fazer a vontade, viver no caminho em obediência, vai de fato definir se estamos perseverando ou não. E, em terceiro lugar, comunicando o Evangelho, é o que eu estou fazendo aqui para alcançar o máximo de pessoas, e que você possa fazer o mesmo, para que então Jesus possa olhar para nós e no final de tudo dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. Entre na alegria do teu Senhor.